Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração, estudo e trabalho. Na tarde de hoje nós estamos recebendo a nossa irmã Ivanira Miranda, do Centro Espírita Vicente de Paulo, localizado na Iputinga, que falará sobre o tema a fé, a esperança e a caridade. Pedimos aos presentes a gentileza de desligarem seus celulares. E os irmãos passistas só precisam sair para a sala de passes após a palestra, no momento dos avisos finais. Para iniciarmos nosso trabalho e para que ele seja realmente num clima de paz, vamos nos concentrar, esquecer as coisas lá fora, mentalizar o nosso Mestre Jesus para evocar a sua presença amiga aqui entre nós. Jesus, Mestre amigo, nosso divino companheiro de jornada, aqui estamos, Mestre, mais uma vez, pela oportunidade que nos foi conferida pelo nosso Pai Criador. Aqui viemos, Mestre, em busca de esclarecimentos para os nossos espíritos, para as nossas consciências, Senhor, no aprendizado da Tua doutrina consoladora, a doutrina que nos mostra o caminho do bem, o caminho do amor e o caminho da verdade. Pedimos também a presença amiga do nosso irmão Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, e a sua equipe espiritual, que sempre conosco trabalha conjuntamente e nos assiste com amor, com alegria e com abnegação. E assim sendo, Mestre, na certeza da Tua presença amiga, na certeza da presença amorosa do nosso irmão Bezerra de Menezes e a sua equipe, te pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja. Com a palavra, Ivanira. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz, a luz do divino amigo Jesus se concentre em nós nesse instante. Para mim é uma alegria voltar a esta casa, estar com vocês, porque ela tem um significado muito importante na minha vida, porque é uma casa que eu vi dar os primeiros passos, desde o sonho de construí-la, depois os primeiros passos para se conseguir colaboradores até vê-la nascer. E na minha vida de espírita, 2 grandes companheiros, amigos, que eu faço questão de citá-los, que me ajudaram, porque muito jovem eu entrei nesse movimento. E eles 2 foram aquelas criaturas que estiveram perto, que me deram força, que me ensinaram a caminhar, e que em horas muito importantes da minha vida eles estiveram presentes. Foi o nosso irmão Elias Sobreira e João Rodrigues da Costa, o Joãozinho de Centelha. Por isso que entrar aqui é como se me viesse à mente toda uma caminhada para que nós pudéssemos estar aqui. E só em lembrar esses companheiros, o tema da palestra faz parte de tudo isso. Porque falar de fé, de esperança e caridade, quem conheceu essas 2 criaturas sabe que reflete na realidade esses 3 sentimentos
tão forte naqueles corações. Eu, para falar desse tema, agora na Semana da Mulher, eu descobri assim, numa obra que já li há muito tempo e que tinha em casa, uma maneira muito bonita de se falar na fé, na esperança e na caridade. As definições, não é? As ideias, o raciocínio daquele espírito tão importante, que é Vinícius, através da mediunidade de Chico Cândido Xavier, ele fala dessas 3 virtudes. E eu fiz questão de ler, para não perder, porque é uma linguagem poética, assim, que ele explica essas virtudes. Nesse livro, Em Torno do Mestre, nós temos a fé como uma crença religiosa, que pode ser ou não religiosa. É confiança, é acreditar. A esperança é justamente aquela confiança que a gente tem naquilo que a gente espera conquistar, que aquilo se realize. E a caridade é sinônimo de amor. É o amor de Deus, é o amor do próximo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o Espiritismo, que nos traz o cristianismo redivivo, nessa linguagem espiritual que nós encontramos no Evangelho, a gente vê que para Jesus, caridade era, que Rosa de Lima costuma dizer, é um BIP. Porque ele diz que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É isso que para Jesus significa caridade. Vai muito além do que seja pôr a mão no bolso e dar uma ajuda, não é? Ou então, muitas vezes, o pão, outra coisa. Isso é, na realidade, um sentimento de amor que existe na criatura, em que o sofrimento, as imperfeições das pessoas, os erros, desperta naquela pessoa sinal de piedade, vontade de servir, de ajudar. E geralmente o portador da caridade, ele é antes de tudo uma criatura de fé. E quem tem fé tem alguma coisa que se chama esperança, algo que venha a realizar. Então, na definição, na conversa de Vinícius, nesse livro, Em Torno do Mestre, eu achei muito bonito quando ele começa a falar, porque ele diz assim: a esperança está para a fé como o sol está para a lua. Ele diz: a lua não tem luz própria. A sua luz, ela recebe do sol e reflete os seus raios pálidos, melancólicos, isentos de calor. Já o sol não. O sol, ele irradia, se espalha, trazendo calor, a vida, tudo que constitui a força da própria natureza. Então, a lua depende muito do sol. Ele faz raios intensos, fúlgidos, ele diz assim, que além de iluminar, aquece e vivificam. O sol é luz e a lua
reflete a luz que dele recebe. A fé é força comunicativa, ele diz. Porque é aquilo que você passa, transmite para outra pessoa. E a outra pessoa, então, se enche de esperança. E ele explica que Jesus tinha fé, mas os seus apóstolos, eles e os discípulos, eles tinham esperança pela fé que era transmitida através de Jesus. Mais adiante, ele diz: todo coração que se aproxima de Jesus, ele forma com isso uma comunhão com Jesus e ilumina-se. A lua clareia os caminhos, o sol ilumina e fecunda a estrada da vida. Mais adiante ele fala: a lua é poética, é inspiradora, faz sonhar, e é uma realidade. Nós, idosos, quando nos lembramos das serestas, não é? Das modinhas que eram cantadas pelas nossas avós, para que a gente pudesse dormir. Não é? Quando eu me lembro de meu pai, que me meninava cantando Lua Branca. Não é? Essas coisas, a gente vê quanto é importante uma noite de lua. Quando a gente olha, de repente vem aquela melancolia, vem uma lembrança de alguma coisa passada, uma coisa antiga. E os poetas sempre conseguem, depois de olhar o céu numa noite de lua, completar um poema que não havia sido concluído. Adiante ele diz: o sol é energia, movimento, vivifica e produz. A luz amortecida da lua mostra obstáculos. A luz brilhante do sol distingue e remove os tropeços das sendas do destino. A esperança faz nascer no coração do homem as boas e nobres aspirações, mas só a fé é capaz de realizá-las. Quantos de nós temos sonhos, fazemos planos, temos esperança de isso e aquilo e fica sempre na gaveta, né? A gente não realiza, porque nos falta, na realidade, a força da fé. Mas quando alguém chega para a gente e estimula, aí é diferente. A gente consegue realizar. A gente precisa sempre de alguém que tenha essa fé e que dê força para que toda a esperança, na realidade, venha à tona, exista na realidade. A esperança sugere, mas é a fé que realiza. Aí ele diz: quem alimenta a esperança está sob o influxo da fé, oriunda de alguém. A força da fé é eminentemente conquistadora. E é isso. A pessoa que é negativa, ela é capaz de destruir qualquer sonho de outra. Você vai com aquela alegria para contar, para dizer aquilo. Imediatamente a pessoa põe tudo abaixo. Mas a pessoa que tem fé, não. Ela levanta, ela lhe dá força, ela dá esperança. Você dá livre, é um ponto de partida. Ele diz mais adiante: a força da... Assim, tanto a fé como a esperança, elas espantam as trevas interiores. E o que seria do homem se não existisse a fé e a esperança? Mais adiante, ele para e diz: e a caridade?
O que é a caridade? A caridade não se define. Caridade é amor. Só a criatura que ama na realidade é capaz de realizar coisas extraordinárias quando aparentemente não parecem nem ter força para realizá-las. Vinícius, ele diz que nós temos a mania de rotular a fé. E ele diz que a fé, ela é una. E a gente fazendo isso, dando nome, a gente vai tirando aquela, que ele diz, mudando na realidade, a qualidade, dando qualidades à fé. Então ele fala, a fé, ela é única, ela é, sobretudo, a sua origem é a catolicidade, que ele quer dizer, ela é universal. E ele dá a mostra dessa fé, que ela existe, ela é espontânea, ela é única na pessoa. Aí a gente aqui diz, outro dia eu ouvi dizer, mas fulano, aquela é uma fé morta. E não existe fé morta. A fé é a fé. Não existe essa fé morta. Então ele diz assim, se nós fôssemos nos lembrar, na ocasião em que Jesus vinha com seus apóstolos, e é procurado por um grupo de judeus, que ele dizia, mestre, nós viemos aqui em nome do nosso chefe, que é o centurião romano. Ele pediu para que nós o procurássemos, porque ele tem em sua casa um dos seus servos de maior importância para ele, muito doente, e ele sabe que tu podes salvá-lo. Ele não veio, mas ele acredita que tu podes fazer isso. Ele é um homem bom, ele é estrangeiro, mas ele tem nos ajudado na construção de sinagogas. Jesus, então, se prontifica a ir à casa do centurião. E continua o seu caminho. Mais adiante, outro pequeno grupo de subordinados daquele centurião chega a Jesus e diz, nosso chefe não veio. Ele não se sente digno de chegar diante de ti, de se apresentar, porque ele se acha ainda um homem muito imperfeito, mas ele tem certeza que tu podes curar o seu servo, porque ele diz, eu que tenho sob meu comando vários homens, se eu disser, vá a tal lugar e realize isso, eles vão e realizam. E ele sabe que se tu quiseres, podes fazer isso. Porque ele acha que não é digno que possas entrar na sua casa. Mas se disseres uma palavra, ele tem certeza que o centurião estará salvo. Então Jesus, ouvindo tudo aquilo, escutando o que eles diziam, se surpreende quando um grupo vem da casa do centurião, alegre, correndo, e diz, o servo está curado. Aí Jesus nem chegou a ir lá, aí ele diz, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé.
Em seguida, ele mostra o caso daquele samaritano, né, que veio com o corpo coberto pela lepra e chega diante dele, se ajoelha e pede para ser curado. E ele, vendo aquele homem, contanto, eu sei que tu podes me curar. Ele cura imediatamente, diz, vai e comunica, conta ao sacerdote o que aqui aconteceu. E outro caso que ele mostra daquela espontaneidade, daquela fé, é quando Jesus se encontra reunido numa residência, naquelas reuniões que ele costumava fazer para pregar a sua doutrina, mas a casa estava cheia. E se aproximar de lá, não havia mais condições, que havia muita gente na rua. Então, o que acontece? Alguns homens chegam com um amigo paralítico numa cama. E não havendo condições de entrar, eles amarram a cama de corda, sobem na casa e fazem a abertura que dá para que a cama desça. E enquanto Jesus falava, e todos ali na sala são surpreendidos com aquela cama que desce com o homem amarrado. Aí Jesus olha, vê o olhar daquele homem, né, implorando a sua cura, e ele diz, tem bom ânimo, teus pecados serão perdoados. Então ele diz, a fé é iluminada, a que Jesus testificou nesses três personagens. Assim é a fé, onde quer que se manifeste. Não há uma fé, ela pode variar, só há uma fé, ela pode variar em intensidade e em grau, mas será sempre a mesma fé. Então ele diz, a fé dispensa qualquer qualificação que lhe queiram dar. Então ele diz, esta ou aquela denominação seria desnaturá-la, porque sua característica é a catolicidade, como nós falamos, ela é universal. Aí ele diz, rotulam-se vinhos, porque o vinho tem várias qualidades, depende da qualidade da uva, né? Do local onde ela é plantado. É por isso que se rotula o vinho. Ele tem várias qualidades. Rotula-se, ele diz, as peças de murim. Eu achei muito engraçado quando ele diz isso. Porque fabrica-se esse tecido mais grosso, mais fino, o murim cru, o alvejado, o estreito, o largo e o infestado. Daí distinguir tanto vinho quanto murim pelos nomes que recebem do batismo dos seus fabricantes. Não se deve fazer o mesmo com a fé. A fé é una, indivisível, universal. Quando é que os homens se convencerão disso? Aqui na terra. Quando é que esse grande número de religiões, de igrejas, vão entender na realidade o que é a fé? Porque quando isso acontecer, muita coisa desaparecerá da terra. O egoísmo, a vaidade, a desonestidade, a corrupção, ele diz, a guerra, tudo de mal que existe sobre a terra. Até as enfermidades, todos os flagelos que degradam a humanidade. Aí a fé, a esperança e a caridade atuarão como virtudes para o progresso espiritual da humanidade. Então, nós vamos observando que é da fé que parte a
a força de muitas criaturas que têm servido de exemplo para nós. E muitas daquelas que nós não conhecemos. Nós observamos que são pessoas que, com fé e com a esperança de transformar o aspecto daquele meio onde vive, eles têm que usar do amor, da caridade. Um desses exemplos que nós temos é o de Gandhi. Eu guardo muito esses exemplos, porque alguns de nós ainda fomos contemporâneos de Gandhi. Eu era muito pequena, eu tinha um irmão na Itália, na guerra. Na minha rua tinha meu irmão e outro rapaz, né, da mesma rua, os dois, que foram para a Itália. Naquela época, eu tinha 8 anos de idade. E eu me lembro que minha mãe, ela falava de um homem que jejuava e orava para a guerra terminar. E ela tinha, muita gente chegava, tinha um irmão que teve pneumonia. Pneumonia naquela época era condenar. E a menina não tinha 1 ano. Foi até quando se usou lá em casa pela primeira vez a penicilina, que havia surgido, eu me lembro disso. E minha irmã, muito mal, quando alguém chegou e viu o desespero da minha mãe, ali chorando, ela disse, mas a senhora tem um filho na guerra? E chorando, porque a criança, a menina ainda tão pequena, doente, ela disse, mas meu filho vai voltar. Ele foi defender a pátria dele, mas o meu coração me diz que meu filho vai voltar. E ela tinha essa fé. E então, essa figura de Gandhi marcou naquela época. Porque era difícil. As notícias, quando chegavam para nós, eram notícias vinham de navio. O Recife era um dos portos mais importantes, o primeiro da Europa, né? Onde chegava, essas notícias vinham de navio. Então já se falava nesse homem. Agora imagine, frágil, porque parece que a característica dessas criaturas é a fragilidade física, para mostrar a força que tem a fé, a esperança e o amor. Porque o seu povo, submetido ao jugo dos ingleses, não é? Ali sem condição de viverem a sua própria cultura, eles eram forçados a aceitar o cristianismo, porque os ingleses eram protestantes. E eles, até na escola, eles não tinham mais o direito daquela vestimenta deles. Eles botavam, calças compridas, camisa, gravata e paletó. E tinha que andar com o Novo Testamento ou a Bíblia debaixo do braço. Aquilo para eles era um sofrimento. E Gandhi lutava pela independência do seu povo, mas o sentimento de caridade, de amor era tão grande que ele incentivava a prece, o jejum, a luta sem usar uma arma, porque ele não queria ver o sangue dos seus irmãos, tanto dos ingleses como dos seus compatriotas derramados. Ele tinha essa preocupação e consegue a independência do seu povo pela não violência. Eu me lembro no dia que chega a notícia de que Gandhi foi assassinado. Eu era criança, mas ainda me lembro de como essa notícia chegou. E a gente vê outra força, que é a fé na nossa irmã Teresa de Calcutá. Ela tem a sua irmandade, ela é uma irmã, né, de caridade, está ali no meio. De repente, os seus anseios, a capacidade de amar, o seu espírito de caridade era tão grande que ela se desliga do seu grupo e cria, da sua irmandade, e cria o seu grupo para lutar pelos infelizes
que viviam na Índia, a sua dedicação diante da miséria daquele povo, e ela se desdobrava. O seu amor era tão grande a cuidar dos enfermos, entregue aquele trabalho, e fisicamente aquela mulher pequenininha, que não parecia ser aquela fortaleza que só a fé é capaz de dar ao homem. Naquela luta, num dos momentos mais difíceis, em que ela, cuidando de vários doentes numa mesma hora, alguém que estava deitado, olhando o trabalho daquela mulher, quando ela chega perto, ele diz: irmã, qual é a sua religião? Ela disse: o amor. E quem é seu Deus? Ela disse: você. Porque na realidade, o amor, a caridade, ela tem essa força de que você sinta no irmão a presença de Deus. Porque quando Jesus reúne os 10 mandamentos, ele diz, em 2 ele diz que naqueles mandamentos estavam contidos toda a lei e os profetas. Tudo que havia sido dito até aquele momento, como lei divina, tudo aquilo também que os demais profetas traziam como a comprovação da participação de Deus na humanidade, estava contido nisso. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E só quem é capaz de se dedicar de tal maneira a alguém é porque tem a certeza que Deus está presente ali. Somos filhos de Deus. Pertencemos a essa família imensa. E esse sentimento é maior para nós. Observemos que a caridade é bandeira do Espiritismo. É uma bandeira. E ela se estende de tal maneira que, sendo a doutrina espírita uma doutrina nova, porque se a gente considerar as demais religiões milenares, o Espiritismo é a doutrina menina, tem 156 anos. Somente isso. E se não houvesse, se não tivesse por bandeira a caridade, a vivência desse amor, era difícil termos uma sala cheia como essa. E manter essa casa. Enquanto as outras religiões necessitam da ignorância dos seus seguidores, o Espírito de verdade diz: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Para que não sejamos explorados em nome de Jesus como religiões. Então, é difícil, a gente não sabe a dificuldade de entrar pequenos reais para a gente manter uma casa. A gente nem sabe como. Quando a gente vê a casa grande construída, e a gente olha assim, eu dirigi uma instituição 32 anos, nunca tive uma gaveta, nem um birô. Então, mas a obra existe, parece que o pouco que entra se multiplica. Então, nós vamos observando nessas criaturas, nesse trabalho, a irmã Dulce. Ai, meu Deus, ela parecia uma velhinha se apagando, mas ela não parava. Como ela trabalhava por aquelas pessoas. E era severa, porque é preciso ter pulso quando você dirige alguma coisa. As coisas de Deus são coisas sérias.
O que se refere à evolução moral e espiritual do ser humano tem que ser levada com seriedade. Porque nós humanos, se não tivermos quem nos dê força, a gente para. Como é comum, né? A pessoa se aposentar, sonhar com a aposentadoria. Quando a aposentadoria chega, a pessoa fica dentro de casa, nem se lembra, nem olha, se acorda tarde, né? Meio-dia, o dia já passou. Era isso que eu queria, deixar de me acordar cedo. Aí vai, o tempo passa, aí o câncer chega primeiro do que aquele tempo que você esperava, estraga tudo. Mas quando a pessoa se aposenta e diz, agora eu estou livre de todo dia de estar ali, mas eu tenho que ter alguma coisa para me dedicar a isso. E quando a pessoa usa agora aquele tempo, com o prêmio que Deus lhe deu, porque hoje nós temos amigos que já passaram dos 100 anos e continuam ativos, trabalhando. Ora, se Deus me deu esse tempo, por que eu vou perder? Então a gente vê a irmã Dulce, ligeirinha, ali trabalhando. Certa vez, uma amiga que convivia com esse trabalho, ela me disse que as enfermeiras, tinha enfermeira que não gostava não. No dia que a irmã Dulce estava por ali andando, aí dizia, lá vem aquela velha chata. Porque ela chegava e fazia, ei, enfermeira conversando, é doente babando. Vamos trabalhar. Porque ela não podia perder tempo. E geralmente quem tem responsabilidade e quem não tem considera a pessoa chata, né? Então dirigir uma instituição, seja como for, é difícil, mas ela estava ali. Dando tinha noite que os médicos diziam, ela não vai acordar, ela não vai até de manhã. Daqui a pouco a irmã Dulce estava de pé, trabalhando, fazendo as coisas. Então, nós vamos entendendo que a caridade, ela é fortalecida pela fé e pela esperança. Ela é, na realidade, a manifestação do amor. Muitos companheiros, a gente cita 3 pessoas, mas a gente sabe que existem trabalhos extraordinários como Chico. Quem era Chico? Que grau de instrução tinha o Chico quando recebeu da espiritualidade o recado da missão que tinha que realizar? Que ele viu a grande, como é que eu vou fazer isso? E a mãe diz, disciplina, disciplina, disciplina. E ele realiza uma tarefa daquela. Até os últimos momentos. Aí eu vejo no trabalho das instituições, eu não vou trabalhar hoje não, porque eu estou doente. Aí vai, se senta lá. Eu não vou porque eu fui uma consulta, o Espírito me disse que eu não trabalhasse essa semana. E a gente vê os companheiros ali. Eu convivi muito tempo nesse trabalho espírita dentro de um leprosário, na colônia de Curupaiti, no Rio de Janeiro. Os meus companheiros, muitos não tinham os pés, não tinham dedos, muitos não tinham visão, mas trabalhavam. Dali de dentro, o trabalho que saía, eu tive exemplo de criatura que não tinha os pés, não tinha os dedos e costuravam. E mandava no fim do ano para aqui, para a colônia aqui, que esse trabalho vinha, passava das minhas mãos para Tânia, na colônia da Miroeira, para distribuir no Natal roupinhas de criança. E a gente vê a capacidade que tinha aquelas pessoas de trabalhar. A dificuldade de pegar num copo para beber água, não é? De tudo, e no entanto conseguiam fazer as coisas. Dirigia, tinha amigos que não tinha vista, não tinha as pernas, e era presidente de centro. E
trabalhava. Então, há uma necessidade enorme da gente fazer alguma coisa. Porque a toda esperança que nós temos guardada, ela se resume numa palavra numa frase que a gente diz hoje. Que mundo é esse que está reservado para os meus netos? Que mundo é esse que está reservado para os meus filhos? Para os netos? Para os bisnetos? De tanto desamor, de tanta falta de caridade. Parece que o homem perdeu os sentimentos mínimos de piedade. Nunca na história da humanidade, eu estou agora... O Lula, desculpa, eu estou plagiando, mas que se viu tanta criança infeliz nesse planeta. Tanta criança maltratada. Como se maltrata a criança? Como se violenta a criança? Um ser que não sabe se defender. Os centros espíritas talvez seja a maior obra de caridade que a espiritualidade nos deu. Ou então, para que a gente exercite esse sentimento. Vocês não sabem a dificuldade de um Joãozinho do Centelha e de Eli Sobreira para realizar um trabalho como esse. Seu Sobreira ainda era um militar, né? Mas seu Joãozinho do Centelha era um barbeiro. Trabalhava, foi durante muito tempo ajudante de pedreiro, servente, até que aprendeu a arte de barbeiro e foi trabalhar na barbearia, na Rua do Bom Jesus. E ali foi toda a existência de seu Joãozinho. O salário dele não tinha. Ele ganhava a metade de uma barba que fazia e de um cabelo que cortava. E tinha 6 filhos, 5 mulheres e um homem. Tudo criança, para educar. Mas esse homem era de uma força. Ele conseguiu tirar o núcleo espírita Centelha de Jesus lá de dentro de Recife, porque ali nasceu na rua do Brum, nasceu Centelha de Jesus. Com o tempo ali, aquela rua, isso aconteceu praticamente no mundo inteiro, aquela região portuária passou a ser uma região de prostituição. E aquele centro que havia nascido ali na Rua do Brum, na residência de Gerson e Creuza, seu Joãozinho, 4 anos depois de se tornar espírita, conseguiu tirar o núcleo espírita Centelha de Jesus e trouxe para o bairro da Boa Vista, para a Rua do Aragão. E foi trabalhar para conseguir um local. Quando a Lia Sobreira chega no Recife, vai morar na casa de seu Joãozinho. E lá tem um irmão que Deus mandou eles dois começar a trabalhar. Quando a Lia Sobreira veio para criar a campanha do quilo aqui no Nordeste. E seu Joãozinho foi o companheiro. Com toda a luta e a dificuldade, ainda levou o núcleo espírita Centelha de Jesus lá para os Coelhos. E quando ele comprou o terreno, disse: vocês todos, João, você está louco, disseram para ele. Botou o Centelha de Jesus dentro da lama. Foi muito caminhão de barro para poder dar condições de construir o núcleo espírita Centelha de Jesus. Mas ali, naquela sede, fortaleceu-se a campanha do quilo no Nordeste. Era ali, era o centro de tudo.
todas as viagens de seu sobreira. Joãozinho não tinha condições de viajar pelo seu trabalho e pela família. Sobreira já estava na reserva, já era mais fácil para ele fazer as viagens, espalhar. Mas daqui partiam vez por outra caravana, e a campanha do Quilo se espalhou. As primeiras campanhas do Quilo, quando chegava na cidade, espantava todo mundo. De ver aquele grupo de pessoas no domingo pela manhã, de porta em porta, pedindo para os velhinhos, e as crianças internas dos abrigos do Recife. Era uma visão diferente. Mas era uma visão que começava a incomodar o grupo da sociedade. A ponto de um grupo de mulheres da alta sociedade irem procurar o arcebispo de Olinda e Recife. Na época, Dom Antônio de Almeida Moura Júnior, e pedir para acabar com aquela vergonha de todo domingo de manhã um grupo de pessoas pedindo esmola de porta em porta, não sei para quem. O arcebispo viu e disse: me dê alguns dias, eu vou analisar, eu não conheço esse trabalho, não sei como ele é feito, de onde ele surgiu, mas eu vou me informar. E vocês voltem aqui 15 dias depois, que eu vou dizer a vocês o que é que a gente pode fazer. 15 dias depois, quando eles voltaram, foram surpreendidas com as palavras do arcebispo de Olinda e Recife. E ele chegou a dizer para elas: quiseram eu ter no meu rebanho criaturas que me ajudassem a fazer um trabalho como esse, que não haveria tanta fome e tanta miséria. E outras frases dele que no momento que foram contundentes nisso aí. Então, esse homem começou, o que eu admirava nessas duas criaturas é uma coisa que não pode faltar do espírita: a ética, a dignidade. E a pessoa saber o que quer na realidade. O espírita não pode ser sim, não. Você tem que saber. No mínimo perguntemos: Senhor, o que esperas de mim? Porque ensinamento a gente tem todo dia. E ali, naquela casa, Centelha de Jesus, eu já fazia parte também daquele grupo, nasceu a ideia da construção da Casa dos Humildes. Elias Sobreira e Joãozinho, todos os domingos à noite, tinha uma instituição para ir. Eles só falavam os dois juntos, um falava uma parte, outro falava a outra. Se Elias falava primeiro, parava, porque estava suado, vocês devem se lembrar disso, que eu conheceu, se retirava para trocar a camisa. E seu Joãozinho continuava. E ali, conseguindo sócios para a construção da Casa dos Humildes. E hoje vocês sabem o que é a campanha do Quilo. O que é a Casa dos Humildes. Isso é uma obra de quem antes de tudo tem fé. Ele tinha certeza. Olha, eu conheci problemas. Quando a KPMI, aqui deve ter algum diretor, não sei, é porque eu estou tão antiga nisso que às vezes eu trago esses assuntos assim, surpreendo. Mas quando o coronel Hollenberg, nessa época eu morava no Rio, quando Elias Sobreira manda a relação do material que precisava para a Casa dos Humildes. Os talheres, lençóis,
fronhas, toalhas, toda a louça, tudo isso. O coronel Hollenberg disse: esse Sobreira está louco. Porque achou que era muita coisa e boa, porque ele não queria coisa, não era casa de caridade. No dia que essa casa inaugurou, muita gente, na inauguração da Casa dos Humildes, chegou aqui, teve gente que se chocou. Veja o que é. A pessoa não sabe o conceito, não tem a ideia do que seja caridade. Se surpreenderam, porque esperavam encontrar um abrigo, tipo naquela época, não sei, o abrigo da Santa Casa, que de santa só tinha nome, era miséria. Quando chegaram aqui, disseram que o seu Sobreira construiu um palacete. Aquilo é casa para rico. Você veja ainda como nós somos, ou éramos, que eu espero hoje já dizer ser diferente, ainda sofreu críticas, porque a luta dele para que os que aqui vivessem tivesse uma vida com dignidade, não fosse tratado como excluído da sociedade, não. Muitos irmãos diziam: eu vou para a casa dos humildes ajudar. Eu vou fazer parte. O seu Joãozinho preparou aqueles grupos todinhos lá no Centelha para vir para ajudar. Vez por outra chegava um: ó, seu Joãozinho, não aguento mais aquela velhinha não, viu? Ela hoje me deu mil, seu Joãozinho. Aí ele fazia: ai, minha filha, ela é tão velhinha. Mas a culpa é do senhor. O senhor tem que ir lá dizer muita coisa. Se sua mãe, velhinha, ou sua avó, lhe desse um empurrão, você ia botá-la de castigo? Ele fazia assim. Você ia botar a velhinha de castigo? Trate dela como se ela fosse sua mãe. Havia esse amor, havia esse carinho. São Joãozinho tinha tanto amor a esse trabalho, que era uma coisa espantosa. Ele foi na minha vida pessoas com a luz. Ele me tratava como uma filha. E eu admirei atitudes dele, porque era espírita. Ele só tinha um curso primário. Hoje, a gente, lá no Vicente de Paulo, um tempo desse, assim, foi fazer uma pesquisa e viu que o nível era 64% de universitários e tudo. Naquela época do espiritismo, quando eu comecei, era raro uma pessoa que tivesse o ginásio. Uma pessoa como o seu Sobreira era uma autoridade, pelo conhecimento que tinha como militar. Mas havia isso de pessoas, e São Joãozinho era assim, simples, mas espírita de verdade. Ele tinha toda uma conduta espírita, que quando ele se muda para morar do lado do Centelha, para poder ali, ele já velhinho, já cansado, vir de Rio Doce, que ele saía do trabalho na rua do Bom Jesus, vinha para o Centelha, ali no Escolho, de lá saíamos, toda na época que eu fui vizinha dele, saíamos de 9h30 do Centelha para chegar 11 horas da noite, 11h30 em Rio Doce. E ele teve a necessidade de vir morar ali do lado. Aí a filha dele era noiva. Meu pai, eu vou casar, mas eu quero casar na igreja. Porque, veja, os pais são espíritas, mas os filhos nem sempre, isso é raro a gente ter essa felicidade. Mas ele disse: pai, eu quero entrar de braço com o senhor na igreja. Minha filha, ele falava assim: como é que eu, aqui dirigindo há anos esse centro, recebendo esse pessoal todinho dos coelhos aqui, como espírita, minha filha vai casar,
Eu não posso aqui reunir minha família, você, o noivo, fazer a prece e Deus abençoar o seu casamento. Você casa Silvia Bento. Não, eu quero me casar na igreja. E meu noivo também quer que a família católica. Mas o senhor vai entrar comigo. Aí a esposa, mas Joãozinho, que besteira, isso não é nada demais, todo mundo faz isso. É aquela história, todo mundo faz isso. Eu sou espírita. Mas a coisa se tornou tão difícil que ele disse, tá bem, minha filha, eu vou. Aí vai. Quando o casamento, eu estava lá, aí que depois ia haver a cerimônia na casa de São Joãozinho, nós íamos falar naquela ocasião. Aí fomos, São Joãozinho saiu do carro, até aquela capelinha que tem ali nos Coelhos, né? Hoje aquele polo médico. Quando chegou na porta da igreja, ele fez um sinalzinho para o doutor Sócrates Time de Carvalho, que frequentava, aí entregou a filha, ele olhou assim, se surpreendeu, doutor Sócrates vai entrando na igreja, seu Joãozinho se sentou no último banco e ficou assistindo o casamento. Então, são coisas que a gente precisa saber, precisa pensar, porque você ou eu não é, mas a gente vê hoje espírita, está aqui participando, cadê fulano? Não, surgiu um médium lá não sei aonde, aí ela está lá se tratando, volta daqui a pouco, vai em qualquer lugar, não tem, onde surgiu um médium, a pessoa agora não tem uma tarefa na instituição. Tem pessoas que passam 10, 20, 30 anos, nem sócio. Então, são essas coisas que a gente precisa pensar. Ninguém pode viver, porque ele diz, o Vinícius diz uma frase, a alegria de viver nasce da fé. Sem fé, ninguém é feliz. Ninguém é feliz se não tiver fé, se não tiver essa esperança, essa vontade de realizar, de ter seus sonhos. Não existe fé material, fé espiritual. Aí tem a fé material, é aquela que a gente faz para conseguir uma casa. Não, estou trabalhando, minha fé está no meu trabalho, na força, pedindo a Deus que me dê saúde para eu trabalhar, juntar o dinheirinho e comprar minha casa. Não é porque é uma casa, não é porque eu preciso de um carro, que aquela fé é material. Essa confiança que a gente tem, essa certeza de que não está sozinho. Precisamos ter esse cuidado de viver esses ensinamentos, espírito e verdade. Não é à toa que a bandeira do espiritismo é a caridade. Ninguém pode viver indiferente à dor do próximo, aos problemas. Caridade é muito mais além do que um pão. Um sorriso, muitas vezes, ajuda alguém em desespero. Um aperto de mão, um abraço, uma palavra de esperança. E procurar sempre alguma coisa para fazer. Pergunte, o que Deus espera de mim? Procure alguma coisa para fazer. As instituições estão aí, a necessidade é grande, as sopas. Nós ainda precisamos fazer isso. Certa vez eu disse a seu sobreiro, entusiasmada, olha, seu sobreiro, o senhor viu? Já estão falando do Estatuto da Criança, agora estão preocupados com os idosos. Eu acredito que daqui a alguns anos nem precise mais fazer campanha do quilo. Ele olhou para mim e disse, acha, minha irmãzinha? Ele perguntou, você acha, minha irmãzinha? Eu fazia assim, e esse dia ainda não chegou. Há tanta gente passando fome ainda. Ainda há tanta miséria no mundo. Ainda há tanta criança que nasce sem ter o que vestir. Não é? E quantos de nós, mulheres, que podíamos aprender a fazer crochê,
fazer um sapatinho para a criança, não é tão bom. O pobre não se dá nem ao luxo de fazer chá de bebê. Quem vai que não tem que levar? Não é? O povo vai casar, faz um chá de panela, não compra mais nada. Não é? Fulano dá isso, ciclano dá isso, tudo. O menino vai nascer, tem um chá de bebê. Mas o pobre não tem nem um chá de panela, nem um chá de bebê. E alguém tem que se lembrar que essas mãos podem ser úteis. Quanta gente ainda no nosso país e bem perto de nós ainda assina um documento com um polegar. Muitas vezes alguém trabalha na nossa casa 10, 15, 20 anos, desencarna analfabeta, porque a gente nunca tirou um tempinho para ensinar a pessoa a ler. Não é? Então nós temos todos esses problemas que não deveriam mais haver. Basta aproveitar o tempo que nós temos. O centro espírita é constituído hoje de voluntários. E voluntário é aquele que se organiza para ter o tempo necessário de ajudar outra criatura a descobrir que a vida vale a pena ser vivida. Que Deus abençoe vocês. Que a Casa dos Humildes continue com essa característica que vocês têm. Que lembra aquele que lutou para que essa casa nascesse. Mas, sobretudo, esse espírito de trabalho, de luta, até os últimos dias. O Espiritismo espera muito de nós. O Espiritismo não é mais uma religião para competir com ninguém, mas é a religião que a humanidade precisa para encontrar a paz que nós esperamos para o mundo. Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça cada um de vocês. E que não percam esse cuidado de descobrir dentro de vocês essas 3 virtudes tão importantes na vida do homem: a fé, a esperança e a caridade. Receba o abraço dos que fazem o Centro Espírita Vicente de Paulo e a Comissão Estadual do Espiritismo. Que Deus nos abençoe. Nosso agradecimento a Ivanira, certo? Uma presença muito amiga aqui na nossa casa e que trouxe para nós umas reflexões tão pertinentes ao nosso dia a dia, aos tempos atuais. Os avisos da nossa casa. Todo domingo nós temos aqui a reunião da Mocidade Espírita e a evangelização infantil, que é realizada às 16 horas. Amanhã, na segunda-feira, 19h45, teremos a reunião de consulta espiritual. Na reunião de terça-feira, às 20 horas, teremos o palestrante convidado, Madison Góes, do Centro Espírita Casa do Caminho, localizado na Boa Vista, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Na reunião da próxima sexta-feira, às 20 horas, teremos aqui com o nosso irmão Bruno Tavares o estudo espírita, Joana de Ângeles e a Psicologia Espírita, com o livro do mês, Plenitude. Na sexta-feira, aqui, às 20 horas, nós temos aqui na Casa os Estudos Espíritas, que realizado a primeira sexta-feira do mês, estudamos André Luiz e a vida no plano espiritual. Os estudos, Allan Kardec, o educador e o codificador, Joana de Ângeles e a Psicologia Espírita. E sempre na quarta sexta-feira do mês temos o Telecine Espírita. Esse mês vai ser no dia 25 e o filme
que teremos a oportunidade de exibir Minha Vida na Outra Vida, realmente uma obra encantadora e esclarecedora. Nós temos aqui também a campanha do quilo, que é realizada todo primeiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. E a visita nas nossas vovozinhas, que podem ser realizadas diariamente a partir das 14 às 17 horas. Acessem o site da casa, www.casadosunidos.com, com a transmissão direta de 3 reuniões, e o site do bruno-tavares.zip.net, com 3 artigos semanais e a TV online. O artigo postado hoje no blog intitula-se Eurípides Zanulfo e a Pedagogia Espírita. Vamos encerrar nossas atividades da tarde de hoje fazendo a nossa prece final. Jesus, mestre amigo, companheiro divino das nossas vidas, ao encerrarmos esse trabalho, mestre, queremos dizer da nossa gratidão pela tua presença aqui, amiga, aqui entre nós, pela oportunidade que nos foi conferida na tarde de hoje, de estarmos reunidos todos, encarnados e encarnados, para ouvir as tuas verdades, Senhor, para aprendermos das virtudes da fé, da esperança, da caridade, para que elas se tornem bandeiras, não só do Espiritismo, como de cada espírita em particular. Agradecemos também ao Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe espiritual, a nossa Mãe Maria de Nazaré, pela acolhida que nos concedeu na tarde de hoje. Que possamos retornar aos nossos lares, Senhor, mais felizes, mais alegres, com uma boa semana de trabalho, depois de havermos participado dessa atividade tão enriquecedora para o nosso espírito. Muita paz para todos. Por favor, aguardem a chamada para o passe. Eu não conhecia, não, só agora chegou. Ah, não conheceu não.